Se liga só nesse comentário do Bruno Máximo. Olá, doutor. Fala sobre os benefícios ou não da ingestão do vinagre de maçã. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, pelo YouTube. O título, se você coloca vinagre de maçã, tem muita coisa, vídeos aí com milhões, de visualizações e com promessas em relação a emagrecimento, controle da glicemia, controle da pressão, controle do perfil lipídico. E no vídeo de hoje eu vou abordar o que existe de fato de publicação de ciência em relação ao consumo de vinagre de maçã e a ação em cada um desses pontos. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E como vocês puderam observar, os temas são escolhidos por vocês. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez agora, se liga. Já deixa o seu like, tem alguma dúvida, sugestão de tema? Você está pesquisando aí algum tema relacionado a essa parte da medicina esportiva que ainda não encontrou? Joga aqui nos comentários que em breve vai se tornar tema aqui do canal. Obviamente, faz inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você tem a intenção de ter acesso a vídeos, a conteúdos exclusivos aqui, se torna membro do canal com mais detalhes lá no Guia da Comunidade e vamos nessa, vamos aprender, tá certo? E aí, vamos lá. Qual é a primeira promessa que o vinagre de maçã oferece? Se você digitar aqui, já aparece nos títulos iniciais, Vinagre de maçã para emagrecer? Pessoal, olha só. O que emagrece é fazer déficit calórico. Nenhum alimento que você vai fazer a ingestão vai chegar e vai derreter gordura, vai eliminar energia. Energia é igual a massa. Então, se você quer retirar massa, você precisa retirar energia. E essa retirada de energia vai vir do déficit calórico. Você precisa gastar mais e consumir menos calorias. É igual ao saldo de um banco. Se você ganha 3.000 e gasta 3.000, o saldo fica zerado. Se você ganha 3 e gasta 2, você vai acumular 1.000. Então você está acumulando reserva, você está acumulando energia. Se esse acúmulo de energia tem a prática de exercício, se esse acúmulo de energia vem de calorias de boa qualidade, você vai ter uma construção de massa muscular e um pouco menos de construção de massa de gordura. Mas se esse superávit de calorias, se esse acúmulo de energia está vindo de calorias de baixa qualidade, alimentos processados, ultraprocessados, com altas densidades calóricas, e você não tem o estímulo do exercício para fazer o pico de anabolismo, para fazer a construção de massa muscular, esse acúmulo vai vir somente com massa de gordura. Beleza? E se você ganha 3 e gasta 3.500, não pode ser muito além, porque aí você vai começar a desnivelar um equilíbrio entre hormônios que são indutores de fome e hormônios que são indutores de saciedade. Então esse déficit aqui precisa ser uma média ali de 200 a 400 calorias. Mas eu coloquei aqui 500, então vamos lá. Você ganha 3 e gasta 3.500. O seu saldo vai ficar negativo. Você vai começar agora a ter uma perda de energia, perda de massa. E aí, se essa perda de energia tem a participação de exercício, você vai queimar gordura, porque você vai manter a massa muscular. Se essa queima de energia vem somente com restrição de calorias, você vai queimar não somente a massa de gordura, como vai queimar a massa muscular. E aí, nesse cenário, o que é que vai acontecer? Vai ter um reganho de peso e você vai ficar pior do que você era antes, porque você reduziu o seu gasto basal. Tá aparecendo aqui na tela agora o título do vídeo para vocês entenderem como que calcula o seu gasto calórico diário. Muito interessante a ideia que vocês maratonem o canal. Então, primeiro ponto aqui derrubado. O vinagre de maçã, único isolado, não vai gerar nenhum déficit calórico. Segundo ponto, o vinagre de maçã vai melhorar a sua pressão arterial. Olha só, tiveram alguns estudos, publicações em ratos que fizeram a suplementação desse vinagre de maçã e encontraram uma queda na produção de uma coisa que a gente chama de renina. E essa renina, ela tem uma ação em fazer uma
constricção do vaso. E esse vaso mais fino teria uma correlação com aumentar a pressão. Então, se eu inibo aquilo que deixa o vaso fino, eu facilito esse controle da pressão, melhorando assim a sua qualidade. Veja só, na ciência existe uma coisa chamada de nem toda correlação é uma causação. Não é porque você teve esse achado em uma publicação de ratos que você vai transpor isso para humanos. E não é somente porque houve uma queda nesse ponto que isso é uma indicação para você usar o vinagre de maçã pensando em controlar a sua pressão arterial. Para a gente entender melhor esse contexto de obesidade, pressão arterial, perfil do açúcar e o controle do colesterol, eu quero fazer uma analogia aqui para deixar mais claro, palpável, o porquê que as doenças cardiovasculares são um grande ponto que a gente tem que agir como um processo de prevenção. Evitar que os eventos aconteçam porque elas representam a principal causa de morte precoce no mundo. Nosso corpo é uma casa e nessa casa você tem uma caixa d'água, que é o seu coração. Essa caixa d'água vai bombear o sangue através dos canos, que são as nossas artérias. E esses canos vão oferecer oxigênio, vão oferecer nutriente para cada um dos cômodos da sua casa, beleza? Esse é o plano, essa é a ideia geral. E aí o que acontece? Quando você tem obesidade, você aumentou o número de cômodos, então naturalmente você vai gerar uma sobrecarga sobre essa bomba. E essa sobrecarga vai reduzir o tempo de vida útil dessa bomba. Quando você tem canos que estão mais finos do que deveriam, o que é que acontece? Aquela bomba ela precisa jogar mais força para conseguir superar a resistência desse cano que está fino. Essa seria a correlação dessa relação, né? Da renina tá mais baixo e isso gerar o cano mais fino. Beleza? Pegaram a ideia? É mais ou menos isso. Qual a relação do açúcar com esse cano? Quando você tem níveis mais elevados de glicose, você vai causar como se fossem feridas. Você vai causar buracos nesse cano. E aí isso começa a ter extravasamento. E esse extravasamento, essa mudança do fluxo, que a gente chama de fluxo laminar, para um fluxo bagunçado, um fluxo turbilhonado, começa a gerar uma formação de trombos. E esses trombos podem obstruir, podem ocluir essa passagem do sangue ali naquele vaso e isso gerar os eventos de trombose, de infarto, de AVC, de doença renal. Então é todo esse contexto que acontece. E o quarto ponto seria da parte do colesterol. Colesterol é como se você estivesse entupindo o cano. Se esse cano tem esse diâmetro e ele começa a ficar com a parte entupida, mais uma vez esse fluxo vai ficar alterado. E aí chega o elixir da vida, a bala de prata, o segredo da longevidade, o vinagre de maçã para curar a ferida e limpar essa sujeira do cano. Será que isso acontece? Vamos lá. Em relação ao perfil, ao controle de colesterol, esse estudo aqui de 2023 está aparecendo na tela e eu estou lendo aqui na tela do meu notebook. Comparou a ação de um remédio chamado de estatina, que é o que de fato controla esse perfil de colesterol, e alguns suplementos, né, da dieta que supostamente têm benefícios no controle lipídico, nesse controle de marcadores de inflamação. E alguns deles, utilizados foram o alho, cúrcuma, canela, plantas medicinais, arroz. Nesse ponto, eu estou falando sobre vinagre de maçã. Não foi utilizado essa comparação. Mas para esse ponto, eu quero mostrar esse gráfico aqui, que descreve que a única medicação, a única ação que de fato teve impacto no perfil de colesterol foi a estatina. Então, pessoal, eu vejo pessoas abandonando o uso de medicações para acreditar em, falácias de internet. Começando a fazer uso de suplementos, o ômega 3 também foi comparado e entra na conta. Por mais que exista uma teórica relação, novamente, nem toda correlação é uma causação. Não abandonem tratamentos pensando em terapias adjuvantes, terapias milagrosas, porque isso pode gerar sim
um sério risco à saúde de vocês. E no contexto de controle de colesterol, não existe nenhum impacto, nenhuma evidência que o vinagre de maçã vai reduzir o LDL e vai reduzir o seu triglicerídeo. O que vai reduzir LDL é um contexto genético, melhoria de dieta e início de medicação, a depender do seu risco cardiovascular. E o que melhora triglicerídeo, que é um parente do colesterol, que também tem uma correlação com risco cardiovascular, é reduzir o consumo de açúcares processados e ultraprocessados e aumentar o movimento. Não adianta nada você ter um padrão de vida sedentário, ter uma má alimentação, tomar o vinagre de maçã e achar que isso vai ser a solução dos seus problemas. De maneira recorrente, o ser humano ele busca um ponto aqui entre esses três pilares. Algo que demande pouco esforço, que demande pouco tempo e que tenha uma alta recompensa. A gente é preguiçoso, a gente procura o fácil, a gente procura aquilo que promete muito resultado. Só que isso aqui, para a sua saúde, para a sua performance, não funciona. Você vai justamente ir para o caminho oposto. Vai ter coisas que você vai precisar demandar muito tempo, vai ter coisas que você vai precisar demandar muito esforço e a recompensa vai ser baixa e você vai conseguir enxergar isso só a longo prazo. Esse é o ponto que faz com que pessoas que querem vender coisas a vocês acabem enganando. Então, cuidado com aquilo que você está consumindo na internet. De forma semelhante, é aquilo que acontece com a glicose. O açúcar do sangue, ele vai ser reduzido se você aumentar a sua massa muscular. Isso aqui junto de uma melhor dieta. Novamente vai vir de reduzir o consumo de alimentos processados, ultraprocessados. Você dá uma preferência para os carboidratos in natura e minimamente processados. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo esse estudo que eu coloquei na tela e alguns outros que eu tive como base. Então, se você tiver curiosidade e interesse em aprofundar um pouco mais o que existe de publicação no contexto de prevenção cardiovascular e medidas de mudança de estilo de vida, vai estar aqui nos comentários. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, sugestão sobre novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.